comunidade negra de Botucatu veio se organizando desde 1940. E inicialmente se integrava à Irmandade de São Benedito. Primeiramente, através da Associação 13 de Maio. Ela se reunia e fazia as suas atividades no Largo do Rosário e depois na Praça do São Benedito. Anualmente eram realizados os festejos da comunidade negra com as danças, jongo, todas essas manifestações afro-brasileiras. E depois um grupo que se reunia num clube chamado Clube Guarani, era um clube de futebol. Ele tinha um grupo chamado Cordão do Guarani, que participava dos carnavais, dos desfiles de carnaval. Em 1945, eles fundaram a Sociedade Recreativa Luiz Gama. Quando fundado Luiz Gama, o Cordão do Guarani se integrou também. Aí o Luiz Gama criou uma escola de samba. Então todo mundo esperava as datas das festas do Luiz Gama e vinha. O carnaval era tradição. O carnaval do Botucatu, o carnaval de rua de Botucatu, se encerrava com o desfile da escola de samba da Sociedade Recreativa Luiz Gama. Os bailes do Luiz Gama eram muito divulgados, então o pessoal de toda a região aqui vinha, caravanas de São Paulo, as famílias aqui de Botucatu que tinham migrado para São Paulo, o pessoal se deslocava para cá, o pessoal de Avaré, Itatinga, São Manuel, vinho para esses festejos. Aí, um grupo de pessoas da comunidade decidiu que era hora de se criar uma nova entidade para congregar a comunidade negra. Então, eu tinha 3 anos quando meu pai veio a falecer. Mas a minha família sempre frequentou o Luiz Gama, que era um espaço que permitia ao negro ter as suas atividades sociais, seus bailes, seus carnavais. Então, a minha família sempre foi ativa nisso. Eu tinha o meu irmão que era da área de comunicação e ele era a pessoa que exercia essa atividade dentro da diretoria do Luiz Gama. Eu tinha uma irmã mais velha. Minha mãe levava minha irmã nos bailes e tal. E aí eu fui seguindo os meus irmãos mais velhos. O meu irmão mais velho chama Antônio José dos Santos, mas todo mundo conhecia ele por Maurinho. Foi eleito presidente do Luiz Gama. Quando houve a eleição, ele falou: olha, eu vou ser eleito presidente do Luiz Gama. Eu preciso de um secretário. Você não quer ir lá ser meu secretário? Então eu fui secretário do Luiz Gama. E foi me envolvendo. Depois, já de anos, a gente já tinha a União Cultural Negra do Botucatu com o fim das atividades do Luiz Gama. Por acaso veio parar nas minhas mãos um livro de ata da Sociedade Recreativa Luiz Gama, por uma pessoa que prestava serviços na área fiscal, contábil, né? E um dia se encontramos na rua, ele me parou e falou: olha, eu tenho uns documentos da Sociedade Recreativa Luiz Gama na minha casa. E não sei para quem entregar, porque o clube acabou e tal, né? Eu falei para ele, não, você pode me entregar aqui, né? A gente vai dar uma destinação, né? E ele me entregou, entre os documentos, o livro de ata que constava a ata de fundação da Sociedade Recreativa Luiz Gama, em 1945. E, por minha surpresa, a pessoa que redigiu a ata de fundação, em 1945, era nada mais, nada menos o meu pai. Meu pai redigiu a ata como secretário ad hoc da reunião de fundação. Esse livro eu mantenho comigo até hoje, porque
guardei como relíquia, certo? Foi então que, em 1978, nós nos reunimos. Nessa época, eu era o mais jovem do grupo e nós criamos a União Cultural Negra de Botucatu, uma entidade com a finalidade de preservar e cultuar a cultura afro-brasileira. O Mário César, que foi um dos idealizadores da União, também foi depois eleito presidente, foi um dos que idealizou a fundação, a criação de uma entidade negra que sucedesse à Sociedade Recreativa Luiz Gama, que tinha cessado as suas atividades em meados de 1970. A intenção dele era criar uma entidade mais de fundo social. Na primeira reunião, nós decidimos que deveria ser uma entidade de fundo cultural, visando a manutenção da cultura negra. E assim foi criada a União Cultural Negra em 28 de setembro de 1978. Os fundadores eram um grupo de umas 20 pessoas. Então, o Dr. Eduardo Guedes Casimiro, eu, o meu irmão Antônio José dos Santos, o José da Silva, que era o Baltazar, o Joel de Almeida, o José Maria Moreira Leite, o Moacir Pena, o Mauro Pena. Durante toda a sua existência, nós procuramos divulgar as atividades da comunidade negra, se reunindo em atos recreativos. Promovemos algumas atividades mais sociais, tipo bailes, palestras, atividades esportivas. Realizamos nossas exposições de artes com os artistas negros que não tinham outro acesso, então puderam expor os seus trabalhos. Fomos assim participando de movimentos negros em outras cidades, trazendo o pessoal para Botucatu para discutir, para debater sobre a situação do negro. Aí nós fomos participando da fundação de entidades em outras cidades da nossa região. Em Avaré, nós participamos da fundação de um grupo, porque nós fomos divulgando através de um boletim que chamava Carapinha. Nós fomos divulgando as nossas atividades, fomos divulgando a necessidade da comunidade negra se expor, se manifestar e buscar mais espaço. Mas você vê que ele é uma coisa bem simples. Era um meio de comunicação da comunidade, porque a gente fazia e distribuía para as famílias negras. A gente divulgava as nossas atividades em todo o estado de São Paulo, o que a gente recebia, o que a gente participava. A gente ia participar de reuniões em São Paulo, participava de reuniões em outras cidades do interior. E assim a gente foi divulgando e coletando informações, divulgando as nossas informações. A gente se integrou ao Movimento Negro do Estado, aí começamos a participar de atividades em São Paulo, e pelo governo do Estado foi criado um conselho para a comunidade negra. A gente participava, a gente era ativa, participava de reuniões, e participamos de Ficonesu em diversas cidades. A gente ia com a nossa comitiva, participamos em Rio Claro em 1970 e 80, por aí. Então, a gente levava o nosso grupo, principalmente os jovens, né?
Que no Feclesu era chamava Festival Comunitário Negro Zumbi. E dentro do Feclesu tinha atividade cultural, atividade esportiva, então as competições das cidades, as cidades participando, competindo em atividades esportivas, aí tinha as reuniões com os debates. Então os jovens começamos a levar comitivas de jovens e isso foi criando também uma mentalidade do que era a União Cultural e qual era o objetivo da União Cultural, que era integrar o negro à sociedade com mais espaço do que havia. E tanto que a minha filha tinha aí, acho que em torno de 10, 12 anos, eu levei ela para um dos Feclesu, aí ela tomou gosto pela coisa. Um dos Feclesu foi realizado aqui em Botucatu. Recebemos o pessoal, concentramos, discutimos assuntos do momento da comunidade negra. Então, na União Cultural Negra, nós trouxemos muita gente, palestrante trazia de São Paulo. Um exemplo, Ademar Ferreira da Silva, campeão olímpico. Foi uma das pessoas que nós trouxemos aí para conversar com os jovens. Então, com isso nós estamos divulgando que esse era o caminho a seguir. O negro se instruir, estudar, participar, participação política, participação social. O negro tinha que se integrar. E isso ficou. Eu, como filha mais velha dele, vivenciei muito a União Cultural Negra, muito de perto. Então, participei de exposições, torcia para ser adolescente que já podia ir para o baile da União, que eram bailes esperados por nós da adolescência, claro, porque a gente queria estar lá vivenciando o que a gente via pai e mãe se arrumar, comentar. Nós tínhamos, na época, mulheres negras potentes também na área da beleza e em dia de baile de União Cultural Negra, 7 horas da manhã, o salão delas já estava lotado. E sempre tinha espaço para encaixar alguém, porque hoje tem baile da União, todo mundo tem que estar maravilhoso. Vi essa voz feminina crescendo muito na nossa comunidade, tanto que as mulheres da minha geração foram as mulheres que assumiram União Cultural Negra depois do que a gente chama de velha guarda. Eu tenho um projeto que o objetivo desse projeto é homenagear meu pai em vida. A gente queria que ele soubesse tudo que ele trouxe pra gente. É um projeto que não é só meu, é um projeto meu, dos meus irmãos, do meu filho, que recebeu de mim tudo que veio dele. O vô paterno também é um dos fundadores da União Cultural Negra. Poder ter um projeto onde eu vou homenagear o meu pai, tudo que ele trouxe para mim, tudo que ele colaborou para a comunidade, em conjunto com várias pessoas, porque o que o de trás passou e fez, vem para você. Vem para você. Eu tive o privilégio de viver essa existência dele. Ele não teve o mesmo privilégio que eu, de viver a existência do pai dele, de ver essas coisas acontecendo. Mas ele teve a surpresa de saber que o que ele fez, com certeza, é herança ancestral. Com certeza. Então, eu acho que o meu projeto é para dizer, com todas as letras, gratidão por eu ser a mulher negra que eu sou hoje, com a potência que eu tenho hoje, e por poder vivenciar no meio dos meus amigos, filhos de quem veio junto com ele, poder sentar para tomar um café à tarde e falar assim, o meu pai me contou isso, o meu contou isso. E isso me dá um orgulho tremendo, tremendo.